E bandeli suka ezaseyo. Loku mwezalia yo. Hoba! Loku mwezalia. Yes! Papa yo bongi na nkembo eh. Yes, ancien Delcio. Papa Mundele. Papa Leblanc. Olé, loko mwezali ayo. Louange zali ayo. Louange zali ayo. Oh ma bine zali ayo. Yes! Woo! Alinga kakaka boye. Woo! Zwadans. Yes! Landa Lokolo. Yes! Woo! Yes! We're gonna start now for the second session. Yes! Ayalo como ezali ayo. Ayalo como ezali ayo. Meu ancião presbítero. Papa Leblanc. Delcio. Para quem não sabe, essa é minha família. Oh! Aleluia! Alinga kakaka boye! Alinga kakaka boye! Ok. Deus abençoe, já estamos mesmo no ar. Só estamos a fazer a continuação. Vou direito porque Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Porque não quero que seja mais alto que eu. Ok, Shalom, Mano Bernardo Fernandes. Estamos a iniciar agora em português. É assim, né? Já oramos, Deus está conosco. Estive em Lingala, né? Estive em Lingala e já estou na presença de Deus. Já estamos na presença de Deus. Recebi críticas para hoje, construtivas, críticas que precisamos todos refletir. Mano Dico, Mocota, precisamos analisar, precisamos entender as doutrinas de Deus. Não é para nos separar. Até digo separar não. Separar até vai lá. Não é para nos dividir. Deus não nos deu doutrinas para nos dividir. Nos deu doutrinas para melhor relacionamento entre gregos, romanos, para a igreja. Só que o que nós temos verificado, viemos de muitas culturas. Não quero definir o que é cultura, mas estou parado na tradição. Tradição
quer dizer algo que nós recebemos dos nossos 3, 4, whatever avós, que não são pensamentos, ideias, mas que não têm, shalom, não têm prova, não temos prova. Você está a entender? É tradição, sim senhor, mas não temos prova. Prova não temos. Por exemplo, eu disse, varrer à noite. Na minha tradição, tu não podes varrer à noite. Mas aqui na Europa, trabalhos que se fazem à noite, as pessoas varrem à noite. Eu trabalho à noite. Às vezes trabalhava, pronto, agora estamos parados. Trabalhava à noite e varria à noite. Se você salta alguém, tens que dançar para ir no outro lado. São tradições. Temos muitas tradições. Que, por exemplo, vimos que um fenômeno natural, por exemplo, a faísca cai, você está debaixo da árvore, a faísca com o reflexo da árvore, com os elementos da árvore, pode matar a pessoa. E eu já vi isso no Wish. Nós, há coisas, tudo pegamos e colocamos na tradição. Mas o que eu quero falar é as coisas importantes aos olhos de Deus. Falei da vez passada. Família. Eu não quero que as pessoas me levem. As pessoas estão a me levar na igreja. Nós estamos a fazer confusão. Não estão vendo que a igreja é conjunto de famílias, que faz a grande família. As pessoas estão a me complicar na igreja, não estão a me falar da família. Porque é na igreja onde está se mandar fogo, onde está se mandar lavar os pés. É na igreja onde está se fazer tradições. Está-se a falar de coisas. Quer dizer, você apanha um Félix, um homem que é altamente tradicional. Não estou dizendo a confusão que estavam a fazer no Mateus capítulo 15, versículo 2, que os discípulos de Moisés, que são os judeus, eles diziam bem aberto que nós somos discípulos de Moisés. Quem és tu? Mas eles estão a dizer aos discípulos de Jesus, que são discípulos da graça, dispensação da graça, que vocês estão a comer sem lavar as mãos, estão a violar a tradição. Jesus disse, vocês estão a transgredir as leis, os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Ok, Managina? A tradição. Managina, minha irmã, minha conta. Tira o chapéu. Irmã Mariana, ali está o problema. Temos tradições e temos família. Dentro de cada família, entendam bem isso que eu estou a dizer. Dentro de cada família existem autoridades. Existem autoridades. Estou a tocar na família. Tu vês, nós temos algumas coisas que nós tiramos da Bíblia e optamos como nossa tradição, como nossa... Por exemplo, circuncisão. Não é algo... Aqui na Europa não liga muito. Mas nós temos circuncisão. Porque a primeira cultura que aparece, uma das primeiras culturas que aparece, é a cultura judaica, onde começou a se falar de culturas. Então, muita gente, temos culturas, pior nós africanos, temos cultura judaica e metemos dentro de nós. Mas, dentro da cultura judaica, Deus tira o povo de Israel, onde era família, lhes leva no deserto, no Êxodo capítulo 20, lhes dá a lei, que é para tirar o pecado. Entenda, por isso é que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque eles tinham uma lei, que o cordeiro tinha que ser um animal sem nódoa, sem mácula, e era queimado, essa coisa toda. Ali estou a tentar fazer entender às pessoas que não estamos a ter problemas de doutrina sobre fogo, sobre os filmes nigerianos que nós vimos, porque os nigerianos são muito tradicionalistas. Tu na Nigéria encontras feitiço a ser vendido na rua. Eu tenho provas disso.
Eu tive clientes nigerianos na África do Sul. Eles gostam da comida deles, se conservam. São muito fortes na sua cultura, na sua tradição. Apóstolo Zé Paz, você sabe disso. Nigerianos têm tratamentos que eles fazem tradicionais. Nós também tínhamos curandeiros e temos quimbandeiros. Onde é que estão nossos curandeiros? Que punham lumba-lumba, aquilo que você põe no doutor. Então temos curandeiros, então temos que saber isso tudo. Agora, quando as coisas importantes aos olhos de Deus, família e igreja. Igreja, digo igreja porque a família, o Jardim de Éden já era família. Já era família, já era igreja ali. Depois, outra coisa importante, a terra. O povo de Israel sai do Egito, é dado a lei e eles prometido uma terra. E eu glorifico a Deus, porque tenho já 12 irmãos. Pastor Ivaba está a fazer uma tremenda igreja em Luanda. Quem está em Luanda, está a procurar a igreja, vai ter com o pastor Ivaba. O que eu estou a falar, nós estamos juntos nessa doutrina. Ele está a entender. E nós sabemos. E temos o irmão Close. Eu quero em Angola. Quero ter um terreno. Quero ter uma terra. É muito importante. Terra para lavrar. É isso que o povo de Israel teria. Os judeus teriam que lavrar. Por isso é que tem problemas lá em Gaza, não sei o quê, porque não chegaram até lá. Terra é muito importante. Então, nós temos família e nós temos igreja, que é o templo, igreja física, onde vamos completar-nos. E temos ali a seguir, que é a terra que Deus nos dá. Irmão Sérgio, então ali está um problema. Sérgio, meu irmão, são coisas muito importantes aos olhos de Deus, mas eu estou ainda focalizado na família e na igreja. Por quê? Porque depois de nós termos uma família, mano, Sérgio, depois de nós termos uma família, nós temos um templo que é físico, porque nós como família já estamos com a autoridade espiritual de Deus. No jardim de tiveram a igreja, onde eles tiveram o terreno, onde fizeram a família. Família quer dizer pessoas do mesmo sangue. É ali onde eles formaram família. Então, nas famílias, onde nós, depois de estarmos organizados como família, cada família tem a sua forma de viver, fora das nossas tradições. Mas tem uma família que tem uma forma, cada família temos uma forma de viver. Depois, quando vamos para o templo, e eu expliquei no Atos capítulo 24, encontramos um Félix, alguém que, como os judeus, que além de conhecer a lei, ainda acredita na tradição. Porque lidar com feiticeiro, eu concordo plenamente. Irmão, Papai Leblanc concorda comigo, Délcio. Feitiço existe, você sabe. Tivemos em Portugal, irmão Délcio. Feitiço, eu sei que feitiço existe. E eu sou contra feitiço. Porque no Israel, Deus deu a lei. Êxodo capítulo 22, versículo 8. O feiticeiro ou a feiticeira tem que ser morto. Adúltero tem que ser morto. Gatuno tem que ser morto. Mas atualmente, não esqueça, há certas leis de Moisés, são as leis que nós temos civil agora. Tornaram-se lei civil. Agora tu tentas matar um gatuno, tentas matar um feiticeiro. Agora, pegas um feiticeiro, mata. A polícia vai te meter preso. Por quê? Porque tu não consegues provar o feitiço. É algo espiritual. É algo espiritual. Que está ligado com as tradições. Quer dizer, feitiço atravessa todas as barreiras. Ela entra até na família. Por isso, quando estamos a lidar com casos de feitiçaria, de maldições, de pestes, de pragas, de alianças familiares, isso tudo, o homem de Deus tem que ter discernimento. Isso que eu disse, que esse dom não está sendo muito usado. Olha,
eu expliquei isso em Lingala. Por exemplo, alguém que não dá dinheiro, pai, não dá dinheiro à mãe, saiu de Luanda, saiu de Maquila do Zombo, vai viver, saiu do Uambo, vai viver em Luanda, tem boa vida e se desliga da família, epa, porque foi entrar num templo, encontrou, lhe falaram que a família é isso, a família é aquilo. Ele depois não honra a família e perde o emprego. Se ele perde o emprego, esse irmão, nós podemos orar, ele arranja outro emprego, depois perde mais, mesmo ele estando a dizimar, ele pode estar a dizimar, ele poderá perder empregos. Então, o homem de Deus tem que ver o que existe na família, tem que bater a tecla, tem que pedir ao irmão para saber como é que ele saiu, o que ele fez, como é que se passou. Possa ser que fugiu a mulher, divorciou-se na família, ele divorciou-se na família. Na família, ele abandonou a mulher, porque você casou, ali está. Nós nos metemos em cada situação que às vezes não sabemos como sair. Você paga o alambamento, honraste a família, honrar pai e mãe, pagas. Depois, vais na igreja. Autoridade espiritual. Eu quero que façam essa diferença. Família é autoridade biológica, autoridade que te trouxe na terra. Você não nasceu como Jesus, até Jesus, você não nasceu, você não existe 14ª porta. Todos nós entramos de janeiro a dezembro e circulados por cima da cobra. Isso vou explicar outro dia. Por cima da cobra, você entra num desses meses, janeiro a dezembro. A terra está circular, a serpente está para comer o pó. Você entra debaixo dessa maldição. A tua maldição, o teu pecado até não é só por causa da família. Você já está a nascer com isso, que é transgressão. Então já tens problema. Depois entras na família. Tu abandonas a mulher lá no teu município, na tua província, e vens num outro sítio. E lá arranjas uma outra mulher. Mas és casado, honraste os pais, na tradicional, no casamento tradicional, no casamento chamamos tradicional, mas no casamento da autoridade da terra, é um casamento muito importante. Chegas em Luanda, fazes um casamento civil numa igreja. Agora essa pessoa, tu achas mesmo que essa pessoa vai ser feliz? Esse Félix, capítulo 24 do Atos, que te casou, não investiga. Deus não lhe mostra que não há Espírito Santo não testemunha esse homem, que esse homem está para casar. Será que ele não fugiu a mulher em Malange? Nada. Por causa só do dinheiro, por causa só de felicidade, por causa do dízimo. Esse é o problema. O problema não é o dízimo nem a oferta. O problema é família. Há assuntos que só se resolve. Você, como líder espiritual, entrega assunto com a tua autoridade espiritual, abre. Se eles estiverem errados, Deus vai agir. Agora vamos aí à parte difícil. No livro de Reis, houve um desafio, Elias contra o profeta de Baal. O desafio era, por que cocheais entre dois? Vocês estão a cochear, irmão Close. Elias convida os profetas de Baal e o povo de Israel, porque o povo está a cochear entre o profeta de Baal e Deus. E Elias se sentia sozinho. Então Elias disse, bom, tá bem, já que é assim, vocês profetas de Baal, o desafio é, fazem vossas ofertas, vosso altar, eu vou fazer o meu. Aquele que o fogo de Deus descer e consumir, aquele sim, irmão Close, aquele sim é que é verdadeiro. Elias fez conforme manda a lei, conforme a revelação profética. Colocou as 12 pedras,
não vou falar muito ali, cada um tem a sua revelação ali, não sei, mas uniu o povo, que são as 12 pedras, tipificam as 12 tribos, pegou o cordeiro, que é Cristo, porque a Bíblia diz no Colossenses que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é o Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Ele põe a oferta. O profeta de Baal começaram, você sabe a história, fizeram o que tem que fazer, o fogo não desceu. Elias, quando chama, fogo de Deus desceu, consumiu, lambeu a oferta, porque agradou a Deus, e pela surpresa do Elias, o fogo foi consumir até os profetas. Elias não pediu, não sei, entendam isso. Elias não pediu para consumir os profetas. Aquilo foi Deus, que é o vingador, Deus que se vinga. Livro de Hebreus, a vingança de Deus contra feiticeiros, contra profetas de Baal, contra essas coisas todas. Ele é que desceu, consumiu primeiro, respondeu a Elias, que é para ver que é de Deus, depois foi consumir os profetas de Baal. Elias disse, meu Deus. Então, o Pedro, quando vai pela Samaria, para Samaria, Cristo lida com a mulher samaritana com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho. Mas Pedro diz, não, conforme Elias tivera pedido fogo para descer contra os profetas de Baal, Senhor, nós também vamos pedir que é para descer contra Samaria. É aí que Jesus repudiou Pedro. O fogo não era para os homens. O fogo era para consumir a oferta do Elias. O fogo é para consumir as nossas boas obras. O fogo não desceu nos profetas de Baal para consumir as mais obras dele. Mas como existia a lei que o inimigo tem que ser morto, era morte física. Outro próximo testemunho que eu vou dar, vou explicar já essa parte, que eu vou explicar mais profundamente. Mas ali está o problema. Pedro, tu não entendes que o fogo não é para consumir os homens. Nosso Deus é fogo consumidor, na sarça ardente. Ele consome as boas obras para purificar. Fogo desce para aceitar as nossas obras. Por isso é que sereis batizados com Espírito e com fogo. Se você estiver mal na tua vida, o teu altar não estiver bom, o fogo não vai descer para consumir você, para encher você desse poder. O fogo purifica o ouro. O fogo purifica a prata. Faz a purificação em nós. É esse o problema que doutrina, ou talvez ali está o problema. Agora, as tradições, esse é o problema, porque nós viemos de tradições de lavar os pés, porque Jesus lavou os pés aos discípulos no João capítulo 3, se não estou em erro, que Jesus lavou os pés ao Pedro, e nós temos que lavar também, capítulo 13, João capítulo 13, ali, estás a ver, o problema é, Jesus é que lavou, não é o Félix. O que eu quero dizer, não vamos dar as coisas preciosas aos olhos de Deus aos cães. A Bíblia diz os cães são os falsos ensinamentos, são os falsos profetas. Coisas preciosas como a família. O desentendimento que está a existir entre mim e outras pessoas, eles estão me levar diretamente na igreja. Eu estou dizendo não, começa primeiro na família. Família. Eles querem que é na igreja onde é que nós temos que ter a solução, porque a igreja é espiritual. Nós formamos o templo espiritual de Cristo, se bem que é físico. Mas há casos que eu disse que um homem, por exemplo, que casou no civil,
casou na igreja, casou honrou os pais, fez o casamento de família, honrou os pais. E esse homem, amanhã, ele divorcia-se, já não liga a mulher familiarmente, fugiu à igreja, porque adulterou, ok? Adulterou na igreja e a igreja considerou ele gentio, ele foge da igreja. Ele continua casado no civil. Ele se vai para casar numa outra igreja. Mas ele no civil continua casado. Esse é o problema. Então tem problemas com civil, tem problemas com família. Esse homem que não honra pai e mãe, perdeu empregos na vida porque não está a honrar pai e mãe. Vem na igreja, nós oramos para ele amanhã consegue emprego. Lhe pagam 100 euros. Eu, se for o pastor, não tenho preço. Esse é o problema que nós temos do templo. Queremos sustentar o templo. Então, vou pedir o dízimo. Tudo bem. Mas ele tem que honrar o pai. Imagina só um pai que está a resmungar, receber um par de sapatos, receber um fato. Mesmo que ele seja feiticeiro, porque existe feiticeiro, existe espírito de feitiço. Pastor Marco, se na pressão na lingala, só os zongue na lingala, o romona matéria, ou Isaia lingala, deixa assim na expliquei na, os que não conta na português. Problema zaka yang wana que tu saco, nós somos problema ya famille na église. Église ele não resolve o problema que é espiritual, e só bossa na problema ya famille. Esse é o meu problema. Por isso que eu dei exemplos claros. A mulher adulterou, a mulher que tinha 6 maridos, 5 maridos, e o 6º não era ele. É marido por quê? Porque segundo o conceito dos samaritanos, se você vive com alguém, é teu marido. E Jesus não podia negar o conceito deles. Diz que sim, tu tivesse 6 maridos, 5 maridos, e o que tens agora, também não é teu marido. Porque para Deus, o casamento não é feito dessa maneira. É isso que Jesus quis dizer a essa mulher. Mas levou em consideração aquilo que... E ganhou a mulher que era mal vista, a mulher que não tinha valor. Mas não foi preciso encontrar um Félix, porque o Félix ia dizer logo mal dessa mulher. Esse é o problema. Então, por isso é que Jesus entrou no templo, começou a expulsar por causa disso. E nós estamos a fazer isso. Porque quando nós voltarmos, estamos a alertar. Eu estou a tocar a trombeta. E estão a sentir-se mal, eu não sei o porquê. Os que estão a dizer amém, estão a entender o que não estou a denunciar. Porque se for para denunciar, vamos mostrar provas que essas coisas, mesmo em Luanda, já está. Mutacalização quer dizer pessoas ficarem nus, já está a existir, está perto de nós. Essas coisas, e vai chegar em Angola. Investigam em Angola, não olham no Alvalade, não olham no Prenda, não olham ali perto, vão nos Palanca, entram ali nos golfes, vão ver cada doutrina, cada tradições que estão lá. As famílias estão presas. Tenta ainda, numa África do Sul, ou aqui onde eu estou na Alemanha, levar pessoas no monte, terça-feira. Terça-feira, né? Terça-feira, leva pessoas no monte, aqui na Alemanha. Ninguém vai ir, todo mundo vai trabalhar. Em Angola, não. Em Angola, eu levo, prejudico. Pô, se falar isso, é muito pesado isso. Não vou entender. Levar famílias no monte, tá vendo? Durante 3 dias. Porque não trabalham. Então, é ali que eu sou defensor de família.
Eu sou defensor, eu em Angola, vou me registrar como defensor da família. A galinha faz pintinhos, 15, 12. Nunca se viu o pai dele, hein? Nunca viu um galo dizer: esse é meu filho. Olha, o galo desaparece, a galinha sempre com os filhos até que cresce, depois vai embora. A mulher é ali onde nós queremos, não estamos a ver, os felizes estão a aproveitar. A galinha fica com os pintainhos sozinha. Ok? Então, quero terminar aqui. Quando a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, versículo 43, 44, diz que aborrecereis os vossos inimigos. Aborrecer é maltratar, é mesmo disparatar. Mas eu vos digo, Jesus está a dar a nova lei, eu vos digo, amai os vossos inimigos, orai para os que vos perseguem, para os que vos odeiam. Então ele dá, na dispensação da graça, temos métodos espirituais, como lidar com feitiço, com maldições familiares, com isso tudo existe. Eu digo que existe isso. Jesus diz no Mateus capítulo 10, versículo 37, diz que os maiores inimigos de alguém serão seus familiares. Isso não é praga, não é maldição, é um alerta que nós estamos a dar. Os teus inimigos serão os teus familiares. Por quê? Porque tu vais andar na verdade. E eu digo algo, 39, Mateus capítulo 10, versículo 36. Mateus capítulo 10, versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Então, se tu não entenderes o contexto a linguagem que Jesus está a usar aqui, vais pensar que o feiticeiro, tudo isso é minha família. Não é isso que Jesus está a dizer. É nas tradições, é em certas coisas. Por exemplo, deixa eu até pôr a mão na bochecha. A mulher morreu. A mulher morre e a família da mulher te dá sabonete e diz: filho, nossa filha foi embora, está aqui sabonete, pega aí uma toalha, vai tomar banho. Você, como é crente, né? Vai dizer: não, eu oro, eu sou homem de Deus, não vou fazer isso. Tá bom, não toma banho. Mas eu tomei banho. Família disse: me conhece, Anacleto. Anacleto. Aí já os meus pais, entende, os pais, né? Da outra família. Porque não quero lembrar isso. Acabou conosco, está aqui sabonete, vai tomar banho. Tá bom. E quando tomas banho, estás livre. Peguei sabonete. Homem de Deus. Eu te digo, homem de Deus, eu sou filho de Deus. Porque às vezes tem que fazer diferença entre servo de Deus e filho de Deus. Servo, às vezes, quer um salário. Eu sou filho, porque já é meu. Às vezes temos que fazer essas diferenças, às vezes a gente não sabe falar isso. Fui tomar meu banho, hoje estou aqui casado. Não, eu sou de Deus, eu não posso me meter nisso. Não, isso não é tradição, isso é família. Há família que não fazem isso, que te pegam na mão, te levantam e acabou. Tradição, sim, Mano Lundoloque. Mas estou a dizer, tradição, sim, senhor, tornou-se tradição, mas estou a dizer, em cada família existe diferença. Estou a dizer, isso é assunto familiar, porque tradição, às vezes, são coisas que nós herdamos. Veja o significado da tradição. O pior é se a tradição vem na igreja. Agora, esse homem que não tomou banho, vem na igreja, não quer ligar isso, vai na igreja, lá oram para ele e amanhã ele casa-se de novo. Não sei como é que vai ser a vida. Eu
Eu, para mim, perguntaria, meu irmão. Outro exemplo. Uma pessoa que não pagou alambamento vem na igreja e você lhe casa. Irmão Mário, como é que fica isso? Ele não casou nos familiares, não casou, mas vem na igreja e a igreja ele casa-se. Como é desse irmão? Afinal, entre família, casamento familiar, família, civil, igreja civil, qual é o casamento mais importante entre os três? Adão tinha sogro, tinha sogra. A Eva tinha sogro, tinha sogra. Por que Moisés é que disse o homem deixará o pai e a mãe? É para vocês verem. Quem escreveu isso não foi Adão, foi Moisés que escreveu: o homem deixa o pai e a mãe. Mas Adão não tinha sogro nem tinha sogra. Lá está o problema. Pilatos, um romano, Pilatos, você sabe os nomes Pilatos? Um grego romano ou whatever. Ele vem, lhe trazem Jesus. Ele olha para Jesus, diz: quem tu és? És tu rei? Faz lá aquelas perguntas dele. Ah, tu o dizes. Olha, estás mafioso? Estás mafioso, né? Sabes que eu tenho poder para te prender e para te libertar? Jesus olhou para ele e disse: esse homem, nós às vezes metemos aqui. Olha mais um Pilatos que não tem revelação, não tem conhecimento, não sabe de nada. Que é assunto de família. Jesus está aí, os judeus, Judas, que ele traiu, é família. Judas não era qualquer pessoa de Jesus, não. Era família. Até uns dizem que era tio. Quando Jesus disse, os meus familiares não eram só os irmãos dele, primos, tudo, eles lá é muito forte, diz familiares. Por isso a igreja católica diz que a Maria já não teve filhos. Quando ele diz que familiares, estava dizendo os primos e não sei o quê. Ali está o problema de certas doutrinas. Pilatos quer se meter no assunto familiar, quer libertar alguém na família dele. Os judeus lhe trouxeram por quê? Porque ele é autoridade civil. O assunto era ele e os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Quem são os seus? É a família dele. Então Pilatos não tinha revelação, mas a mulher é que ele salvou. Entendam isso. Esse homem que não casou na família, vir na igreja, está a vir no templo, porque às vezes respeito a igreja, porque a igreja é esposa de Cristo, mas veio no templo porque quer casar. Nós temos que analisar muito bem esse homem. Ele já honrou o pai e a mãe. Então temos que olhar esses detalhes todos. Há quem tem pragas, maldições, feitiçarias a partir de família. Se nós mandarmos fogo, se nós fizermos lavar os pés, ele dar o dízimo, dar o dinheiro, só vai ter alívio. Ele tem que resolver os assuntos familiares. Porque é na família onde se senta, é na família onde se resolve os assuntos. Há um jovem, ou há um senhor, estava na igreja. Ele sonhou que estavam lá tirando pedras. Irmão Deus, pode me dizer quantos minutos eu já fiz, faz favor? Ou Klaus, alguém que está ali, digam-me só, o Mário, digam-me quantos minutos eu já fiz para não ter que levar muito tempo, senão nem todo mundo vai assistir. Esse homem sonhou que estão lá tirando pedras. Estão lá a pedrejar. Graças a Deus ainda temos irmãos do Brasil, como o Drica. Me lembro, parece que é família do... Não é essa Drica. Não é essa. Graças a Deus que... 39 minutos, já vou terminar. Esse homem sonhou que estão lá tirando pedras. Obrigado, irmão Delson, ancião.
Leblanc. Obrigado, Leblanc. Esse homem estava lá tirando pedras no sonho. E ele assusta-se do sonho e conta ao pastor. Vai na igreja e conta ao pastor, olha, eu tive um sonho que me estavam tirando pedras na minha família, meus tios e não sei o quê. Pastor, o Félix lhe disse, epá, você está mal. Tua família quer te matar. O problema é aqui. Aqui. Você desceu aqui e acabou. Está envenenado. A batalha é aqui. Quando você já aceitou a coisa aqui, é um caso sério. Porque na abundância da boca, na abundância do coração, a boca fala. Ali está. Ele ficou dias e dias, começou a emagrecer, jejuava. Mas um dia encontra pessoas como nós. Olhamos para ele e dissemos não. O sonho quer dizer elevação. É prosperidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que Davi, quando o filho dele, Absalão, lhe tirou do trono, tirou-lhe do trono, e ele saiu andar na rua, apareceu Simei, a tirar areia, a lhe praguejar, tirar pedras, praguejar, homem do sangue. Os homens do Davi queriam matar o homem. Vê físico com físico, né? Estão a resolver problema fisicamente. Estão a achar que é inimigo. Querem matar o Simei. Davi disse, deixa disso. A vingança é de Deus. Deus sabe estar no controle disso tudo. Então, esse homem entendeu. Nem sempre que nós sonhamos que as nossas famílias estão-nos a tirar pedras, estão nos perseguir, quer dizer realmente perseguição. É porque alguma coisa grande está para acontecer. E temos que saber a interpretação de sonhos. E um dia eu vou falar sobre isso. Temos 6 tipos de sonho, segundo a Bíblia. 6 tipos de sonho. 6 tipos. Apocalipse também é um tipo de sonho. Ok, Manuel? Irmã, se não tem na lingala, que nem na nina lingala rolando bem. Apocalipse também é um tipo de sonho. Orama também é um tipo de sonho. Então, quero terminar aqui, irmão. A doutrina não é para nos separar. A doutrina é para criar bons relacionamentos. Se há um mau entendimento, a verdade, vou terminar mesmo aqui, a verdade não está isolada. A verdade está em unidade. Eu falo, eu não tenho toda a verdade. Por isso que é toda a verdade. Eu falo, Leblanc fala, Camilo fala, Klaus fala, Ivaba fala. Ali formamos a verdade, toda a verdade. Sozinho ninguém fala a verdade. Por isso é que Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles estão falando a verdade que forma toda a verdade. Eu falei. Tu falas, eu falo. Ali está a doutrina. A doutrina é conjunto de verdades. Mano Lundolo que fala a verdade. Mano Isabel fala a verdade. Então, essa é toda a verdade. Falei aqui. Se eu ouvir alguém, vai falar outra. Então, eu tenho que ser sensível, mano. Eu termino aqui. Parece que já falei quase de tudo. Só queria corrigir essa parte que eu acredito que existe feitiço. Acredito que existem alianças familiares, existe isso tudo. Mas Deus nos deu a sua palavra. Palavra. No templo, que é para nós resolver esses assuntos. Saber separar o que é a tradição, o que é a família, o que é a doutrina. E não misturarmos a nossa tradição. Você encontra um Félix, você fica num templo anos e anos só recebendo alívio, mas não vai à tua casa
conforme Jesus fazia com certas pessoas. Que volta à tua casa, vai à tua casa, vai resolver com a família, vai fazer isso, vai até o sacerdote. Porque teu problema, depois de eu fazer a libertação, vai apresentar a oferta num sacerdote. Quer dizer, temos que entender isso tudo. Que Deus nos possa abençoar em nome de Cristo Jesus. Que não vivamos em divisão. Eu disse divisão. Mas que vivamos em visão. Para cumprirmos a obra de Deus. O que vai acontecer depois de voltarmos aos templos? Esta será a minha próxima testemunha. Esse será o meu próximo testemunho que eu vou dar. O que vai acontecer depois de voltarmos aos templos? Deus abençoe vocês todos. O meu número está disponível. Pode ligar-me. Eu tenho dado. Se és meu amigo, podes perguntar e eu depois falo alguma coisa. Shalom, a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe. Tchau. Delcio, perguntas? Estou a ver. Ok? Continuamos a falar. Ok? Que Deus nos possa abençoar. Amém.